Boa noite a todas, todes e todos presentes. Eu sou Susequinde, professora e do programa de pós-graduação da Unirio e vice-presidente sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Essa atividade pré-conferência marca o início, pré-início, da 15ª Amped da região Sudeste. As nossas regionais acontecem bienalmente e é com muita honra, com muita responsabilidade que eu hoje conduzo mais uma sessão de atividade pré-conferência, que é a sessão conversa, organizada por uma das mais jovens e talvez, a meu ver, uma das mais importantes comissões do âmbito da Amped, que é a Comissão de Avaliação dos Produtos Artísticos e Culturais na Educação. A professora Adriana Fresquet, da UFRJ, está conosco hoje e essa discussão vai ser conduzida pelo coordenador dos nossos trabalhos, que é o professor Paulo Carrano, da UF. Hoje, essa tarde, nós vimos o jogo do Brasil e provavelmente muitos de vocês estão aí super contentes e eu quero chamar a atenção para o quanto no futebol a linguagem dos cabelos dos jogadores é marcante. Essa é uma live onde a gente fala sobre linguagens, sobre esses modos plurais da gente conversar, da gente se expressar, da gente criar conhecimento e de nós, pesquisadoras, pesquisadores, pesquisadores, produzirmos conhecimentos acadêmicos que muitas vezes essa linguagem escrita, né, essa língua do colonizador está muito longe de dar conta do que a gente quer discutir e do modo como a gente quer expressar os conhecimentos que a gente criou. A gente tem uma discussão longa na Amped sobre como esses conhecimentos vão sendo hierarquizados, como essas linguagens vão sendo, ao longo da história e nas diversas culturas, hierarquizadas e até negadas nas suas próprias existências. Na própria a ideia de um produto acadêmico em educação, a gente tem invisibilizado historicamente uma série de produções que justamente trazem como marca linguagens que não são a linguagem escrita tradicional da nossa academia. A Amped tem uma longa tradição em fazer essa discussão e em provocar outros espaço-tempos onde a gente possa exprimir, pensar e discutir esses outros modos, esses modos plurais de representar, comunicar e registrar os nossos conhecimentos. Como cotidianista, né, sendo leitora da Nilda Alves, tendo sido orientada pela Inês Barbosa de Oliveira, eu desde muito jovem, pesquisadora, ainda iniciando ali, apresentando meus trabalhos na Amped, eu já trazia uma marca muito forte da discussão com a arte, principalmente com a arte pictórica, né, mas com outras formas de escrita. Hoje nós temos trabalhos, hoje em dia, temos trabalhos importantes no campo da literatura, cuja fronteira com a pesquisa em educação é absolutamente tênue, e a gente pode aí citar livros de grande sucesso, como Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, ou mesmo O Crime do Caso Valongo, da Eliana Alves Cruz, ou até o Araribóia, né, a bela biografia do Araribóia, do Rafael Silva. Então, a gente sabe hoje que há muita produção acadêmica no limite da área do que se chama de produto artístico e cultural, mas que na hora, né, da gente conversar sobre o que vale da produção que a gente tem, esses produtos ficam para trás por serem muitas vezes desconsiderados, né, hierarquizados como menos importantes e, por vezes, até produzidos como não existentes. Eu, na minha trajetória, tenho desenvolvido, inclusive, o hábito de montar exposições. Eu gosto muito da ideia de instalação, né, de juntar as escritas curriculares que são feitas pelos meus estudantes nos cursos de graduação, que são escritas muitas vezes usando a linguagem
da portuguesa, né, escrita, mas outras vezes são desenhos, são músicas, são outras formas de comunicar, né? Eu já tive uma exposição que se chamava O Banheirão, que estava lá na 40ª Amped, em Niterói, em 2019, e agora, na 15ª Sudeste, eu aqui já encerrando e passando a palavra, vamos estar aqui, eu, professora Ana Gomes e professora Luciana de Oliveira, com uma exposição que se chama Lugar de Menina Negra é na Escola, que justamente interseccionaliza, né, as nossas discussões sobre uma educação antirracista, sobre o impacto da pandemia na evasão escolar, né, com outras possibilidades de comunicação das nossas pesquisas, principalmente as pesquisas das duas professoras em nível de doutoramento no programa de pós-graduação da Unirio. A Amped, como uma associação que está sempre buscando ouvir as pessoas associadas e caminhar na direção de abrir sempre outros novos, possíveis, múltiplos espaços para as comunicações, fica muito... Eu, como vice-presidente, digo que a gente fica muito honrado de ter como atividade de pré-conferência uma sessão-conversa que traz essa discussão, enfrenta esse problema, que é uma questão que a gente já vem enfrentando historicamente, mas que a diretoria, sob a presidência de Giovana Lunardi, acolheu imediatamente com a ideia de que uma comissão poderia batalhar, inclusive, um espaço para essa discussão no nosso Plano Nacional de Pós-Graduação, que é uma conquista política urgente, inadiável e que precisa refletir as conversas que nós temos como pesquisadoras, pesquisadores da nossa área. Então, muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Adriana, por estarem conosco nessa noite, e eu tenho certeza que as falas de vocês vão fazer uma abertura brilhante, múltipla, da nossa 15ª Amped Sudeste. Obrigada. Obrigado, Luli. Obrigado, um prazer estar com você aqui, com a Adriana. Eu sei que você está com horário nessa agenda agitada, né? Agradecer demais a sua presença, a sua agência pela diretoria e a toda a diretoria da Amped por estar abraçando essa ideia, que é uma ideia que está hoje sintetizada numa comissão, né, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas que ela expressa um movimento, né, um movimento dentro da própria Amped, que a Luli já expressou, de ter também na produção artístico-cultural, né, um elemento organizador, né, do nosso conhecimento na área da educação. Então, eu vou fazer agora algumas considerações, historicizando um pouco a criação da comissão, que teve todo o apoio da diretoria da Amped, a comissão de produtos intelectuais artísticos culturais. A ideia da comissão é acumular em nossa associação, em nossa área da educação, junto com os grupos de trabalho da Amped e os programas de pós-graduação em educação, reflexão, força, conhecimento, para que a gente possa assim, influenciar a área de avaliação da CAPES, né, em diálogo com as coordenações, em diálogo com os avaliadores, para que os produtos artísticos culturais atinjam um status de validação acadêmica, né? Hoje reconhecida como produto técnico, na sua grande maioria, mas que possa vir também a ser qualificado como um produto intelectual, falando linguagem simples, tão importante quanto, por exemplo, um artigo publicado em periódico internacional. Então, a ideia, né, tem um fundamento epistemológico por trás, que é a busca, né, de romper com a dicotomia entre saber e fazer, entre o que é artístico e o que é científico. Isso não é puramente uma inovação, talvez seja até a recuperação de um modo de pensar humano, né, um modo de pensar a vida, de pensar a realidade, que teve presente na própria Renascença, antes que as disciplinas
científicas se especializassem tanto e houvesse essa cisão entre fazer científico e fazer artístico, né? Ou seja, a própria modernidade, após a dupla revolução industrial e científica, criou a separação entre o que seria uma ciência metódica, puramente racional, empírica, capaz de chegar à verdade, e uma arte excêntrica, inspirada estritamente, movida pela busca da beleza. Então, essa divisão dá origem a essa ideia de uma arte ornamental, quando muito que expressa um saber científico mais valorizado. E, por outro lado, uma ciência aplicada e prestadora de serviço que caracterizam o próprio século XX. E, diante disso, a gente tem essas duas linhas, né, se separando, a arte e a ciência, quando, na verdade, são duas formas de expressar a relação com a vida, a relação com a busca do conhecimento. Eu vou agora, né, fazer uma leitura rápida aqui, né, de um texto que eu organizei e foi também publicado no portal da Amped. Então, o que eu vou agora comentar já está no portal da Amped, mas eu acho importante porque conta a história da comissão de maneira mais sistemática e fica aqui para o nosso registro e também debate. Então, a ideia de criação de uma comissão de valorização de produção artístico-cultural visa promover ações e diálogos entre as diferentes instâncias e associados da Amped. O que nós acreditamos é que a gente pode contribuir com isso para inter e multidisciplinaridade, já percebida no decênio anterior, na pós-graduação nacional. Nós estamos aqui também pensando da importância de influenciar no Plano Nacional de Pós-Graduação, esse período de 2021 e 2030, que está atrasado, já deveria ter avançado mais, não fosse o desastre também na área da CAPES, da avaliação da pós-graduação, que foi o governo que está de saída, esse governo da extrema-direita que foi derrotado pelo campo democrático. Então, há um plano nacional de pós-graduação em discussão, e a nossa ideia é que a gente possa também influenciá-lo. Nos últimos 10 anos, vimos surgir a grande área multidisciplinar e o crescimento significativo de programas de caráter interdisciplinar. Independente dessa configuração institucional, o que se percebe é a preocupação com a criação de condições para o desenvolvimento científico numa perspectiva de diálogo entre pesquisadores, discentes, grupos de pesquisa e entre distintas áreas do conhecimento, sem que se busque necessariamente a criação de um novo programa interdisciplinar. Ou seja, podemos dialogar mais e melhor entre os diferentes campos de conhecimento a partir de nossas áreas próprias no interior da CAPES. E é nessa perspectiva multidisciplinar, mais ampla, que entra a interlocução entre artes, culturas e ciências. O desafio é conferir maior complexidade e nuances à representação da realidade, e a partir da resolução de problemas científicos a serem enfrentados por múltiplas epistemologias e caminhos metodológicos. E é preciso dizer que a perspectiva não é de buscar afirmar a maior ou menor condição de representar a realidade entre a arte e a ciência, até porque os dois campos sofrem da mesma insuficiência, da incompletude representacional. A realidade, em sua inteireza, sempre escapa. Há um vasto campo ainda a explorar, novas formas de produzir, narrar e expressar o discurso científico. Uma vertente desse processo encontra-se nas articulações entre as dimensões da textualidade e a visualidade, sem que uma isoladamente possa ser considerada superior à outra. Se, por um lado, o século XX radicalizou o entrelaçamento de arte, espaços e tempos, em especial através da fotografia, do cinema, da videoarte, por outro lado, no século XXI, as artes eletrônicas e as criações digitais, ancoradas em algoritmos, por exemplo, aprofundam relações rizomáticas entre diferentes disciplinas artísticas, artes visuais, dança, música, teatro, com a utilização de múltiplas ferramentas tecnológicas que contribuem para a renovação do fazer científico. O esforço é, portanto, o de fortalecer o diálogo no âmbito da pós-graduação e a circularidade entre as artes, as múltiplas dimensões do cultural e as ciências,
numa busca de entrelaçamento de linguagens visando o fortalecimento da produção científica em bases de pluralismo metodológico e epistêmico. Em síntese, é possível imaginar que o novo Plano Nacional de Pós-Graduação afirme a importância das múltiplas possibilidades de encontros entre o racional e o sensível na produção científica. E afirmando que nesse movimento, né, entre o racional e o sensível, eu não estou buscando radicar o racional na ciência e o sensível, né, no campo das artes. Os dois campos possuem racionalidade e sensibilidade. O que acontece é que a nossa tradição científica passou a enxergar, especialmente com um sinal positivista, que o campo da ciência é o campo da pura racionalidade. E nós sabemos que não é assim que a produção do conhecimento funciona. Então, nesse sentido, nós temos no âmbito da própria reuniões nacionais da ANPED e também nas regionais, um estimulante movimento que nos dá notícias, notadamente no campo do audiovisual, do investimento de pesquisadores e discentes dos programas de pós-graduação e também docentes da educação básica, que têm produzido filmes associados aos processos de pesquisa. A própria Maria Luísa Susequinde, que nos sucedeu, a nossa Lulis, chamou a atenção de múltiplas outras formas de produzir conhecimento associada ao campo das artes, da literatura. Ela fez referências ao cabelo dos jogadores, eu achei isso uma provocação comigo, mas eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer, da importância da arte, inclusive expressa no corpo, o próprio corpo como arte, né? Na própria ANPED, tais movimentos têm ganhado forma e força nas edições da mostra curta ANPED, né? E também nas mostras, são 4 mostras já realizadas, em 2015 em Santa Catarina, na UFSC, a segunda na Federal do Maranhão, em 2017 a terceira na Federal Fluminense, em 2011 na Federal Fluminense, e a quarta que aconteceu na Universidade Federal do Pará em 2021, todas nas reuniões nacionais da ANPED, e também na atuação dos GTs, Trabalho e Educação, Educação de Crianças 0 a 6 anos, Currículo e Educação e Arte. Nas 4 edições da mostra Curta ANPED, entre 2015 e 2021, contamos com a participação de 95 filmes de diversas regiões do país, que trataram de diferentes temáticas com múltiplas orientações teórico-metodológicas. A mostra de vídeo documentário Trabalho e Educação, do GT9, do mesmo período, contou com a inscrição de 32 filmes, e a mostra de vídeos voltados à formação de professores de crianças de 0 a 6 anos, em creches e pré-escolas, do GT7, recebeu 15 inscrições em suas edições em 2019 e 2021. Sabemos ainda da existência de diversificadas formas de produção de conhecimento em nossa área, que estabelece inter-relações além do cinema e da fotografia, com a literatura, música, as artes plásticas e cênicas, gráficas, etc. Um dos esforços da Comissão de Valorização de Produtos Artísticos e Culturais da ANPED é ampliar o nosso conhecimento sobre o que é produzido na área e promover diálogos entre os sujeitos da criação desses produtos intelectuais que sintetizam os entrecruzamentos entre arte e ciência. Como é que nós pretendemos organizar isso? Nossa comissão, criada no âmbito da ANPED, que tem representantes de vários GTs e de várias regiões do país, pretende animar o debate na ANPED, especialmente através dos GTs e dos programas de pós-graduação e educação. Nesse sentido, destacamos que a valorização do artístico cultural não passa pela obrigatoriedade de que docentes e programas de pós-graduação produzam conhecimento em interface com arte e cultura, mas o que se quer é que aquilo que já é produzido e aquilo que possa vir a ser produzido pelo estímulo que nós estamos trazendo venha a ser valorizado de maneira mais qualificada e de maneira mais igual em relação a outros produtos intelectuais, tais como livros e artigos em periódicos, por exemplo. A busca é por possibilitar que aquilo que se produza nos grupos e linhas de pesquisa venha a ser reconhecido como um produto intelectual qualificado, a exemplo do que ocorre em artigos e periódicos, e para além da classificação atual, que subvaloriza, enquadrando esses produtos na condição de produtos técnicos. Nessa perspectiva, a comissão enxerga a possibilidade de criação de um qualis artístico-cultural próprio da área da educação,
a partir dos parâmetros que outras áreas da CAPES já produziram. Por exemplo, há um documento muito importante que estabelece uma síntese sobre esse movimento em outras áreas, que é o documento do GT Qualis Artísticos e Classificação de Eventos. Pode ser acessado na página da própria CAPES, e em tempo breve esperamos que tenhamos também no portal da Amped um espaço para a própria comissão acumular a nossa discussão na forma de documentos, na forma de produtos artísticos culturais também, tais como esse das mostras de vídeos. Na proposta já consolidada pelo Grupo de Trabalho Qualis Artístico Cultural e Classificação de Eventos da CAPES, temos a influência de áreas de artes, sub-áreas da arte cênicas, artes visuais e música, a antropologia, o design e arquitetura e comunicação, citando a consonância entre as categorias criadas no documento e a especificidade de cada área, cinema e audiovisual, etnografias audiovisuais, por exemplo, uma demanda do campo da antropologia, escrita literária e projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico, gráfico e de produto. A adesão da área da educação a este documento, a este Qualis Artístico Cultural, junto com outras áreas, ou mesmo a criação de um Qualis próprio da área da educação, precisaria passar por um debate sobre quais são as classificações que atendem mais diretamente ao campo da educação. Então, nesse sentido, a comissão da Amped pretende conhecer o que vem sendo produzido entre os diferentes programas de pós-graduação. Em tempo breve, todos, né, associados da Amped, GTs e também coordenações de pós-graduação, receberão um e-mail da diretoria da Amped com um link para um formulário de sondagem sobre os produtores e produtoras artísticos culturais vinculados à Amped e aos programas de pós-graduação. Um formulário que vai nos permitir conhecer o tamanho, né, da produção artístico-cultural dentro da área da Amped. Então, a ideia é que nós possamos discutir e avançar essa discussão sobre ferramentas próprias para sondagens e diálogos, tais como a leitura das propostas dos programas de avaliação quadrienal, ou seja, nós já temos nas próprias fichas de avaliação quadrienal evidências daquilo que é produzido na pós-graduação. A comissão pretende se debruçar também sobre esse material, além do questionário já citado sobre a produção artístico-cultural entre docentes e discentes da pós-graduação. E também, vamos dizer assim, compromisso da comissão e busca a promoção de debate entre pesquisadores e estudantes envolvidos com a produção artístico-cultural na área da educação e outras áreas. Essa própria mesa aqui na Amped Sudeste, que muito nos anima, faz parte já de um conjunto de debate que se iniciou na Amped Norte, com a representante da comissão, professora Josebel Fares, da UEPA, integrante da comissão também, e na Amped Nordeste, com a professora Nilda Alves, junto com outras colegas e outros colegas que também estão interessados a animar esse debate. Por fim, eu queria ler aqui os integrantes da comissão, e passo a palavra para a nossa convidada, a professora Adriana Fresquet. Eu farei uma breve apresentação ao final dessa lista da comissão. Integra a comissão o professor Leonardo Nolasco, que é da UERJ, do GT12, a Maria Luísa Sequing, que é da Unirio, que integra a diretoria da Amped, a professora Nilda Alves, da UERJ, proponente do GT Currículo, eu, Paulo Carrano, do GT3, da Amped, o José Edmar Souza, da UECS, do GT2, o José Gondra, da UERJ, que é um dos proponentes dessa comissão também, junto com a professora Nilda Alves e eu mesmo, o professor Romilson Martins Siqueira, da PUC Goiás, GT7, professor Gondra, do GT de História, Luciana Veloso, da UERJ, GT16, Josebel Áquio Fares, da UEPA, do GT24, e a Soraya Conde. Agora eu não anotei o GT da Soraya. Então, dito isso, eu queria passar para a professora Adriana Fresquet, que é nossa colega da UFRJ, né? Ela da Faculdade de Educação da UFRJ, é uma das nossas referências, né, no diálogo entre cinema e educação, e quando nós pensamos em ampliar o debate, né, para além da comissão, o nome de Adriana foi dos primeiros que surgiu, não só, né,
para a região Sudeste, mas também pela sua relevância, sua produção e também a sua animação do debate dessa interface entre arte, cultura, educação e ciência nacional e internacionalmente. Então, dito isso, passaria já para a Adriana fazer a sua comunicação e, mais uma vez, agradecendo a sua presença e seu aceite. Sou eu que agradeço, Paulo, estou muito feliz e honrada com esse convite. Agradeço também à professora Maria Luísa Susequim, assim como os outros membros, né, idealizadores dessa comissão, o professor Anilda Alves, o professor Leonardo Nolasco Silva e a toda a equipe, né, que deu origem a essa proposta de comissão especial para propor política de valorização da produção artístico-cultural na pós-graduação e pesquisa na educação. Também quero dar boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando em um dia como hoje, tão importante aqui para todos nós, né, latino-americanos. Fiz uma opção que não sei se será muito feliz, mas não vou falar da experiência exatamente como foi uma sugestão em orientação de mestrados, doutorados, ou participando de eventos científicos similares e vinculados a cinema, aqui em México, na Argentina, no Chile, enfim, mas eu preferi fazer uma fala que não me é assim, valorização dos produtos artísticos culturais a partir da pesquisa no campo da educação, pistas históricas, pedagógicas e filosóficas para uma reflexão coletiva. Então, vamos ver que samba dá este conjunto de reflexões que quero compartilhar e ver e dar início a uma conversa que espero não termine hoje às 19 horas. Para começar, uma epígrafe de Paulo Freire, quando nos diz que uma das coisas mais lastimáveis para um ser humano é ele não pertencer ao seu tempo e se sentir assim um exilado do seu tempo. A relação entre imagens e educação é de particular assimetria e atração. De fato, se a educação é tão antiga como a humanidade mesma, o audiovisual, como um dispositivo tecnológico, se remonta efetivamente ao século XIX. Podemos reconhecer a educação, alguns dos seus gestos, a partir dos registros mais antigos da humanidade encontrados em pinturas rupestres datados de 73.000 anos. Um jogo da velha pintado na caverna Blombos, a leste da cidade do Cabo, na África do Sul. Poderíamos dizer que desde que a humanidade habitou este planeta, é possível identificar traços de educação e de comunicação de alguma forma de conhecimento e práticas com imagens. E não é novidade para a ciência a enorme contribuição das artes, em particular do audiovisual. Foi a partir das experiências de registro usando múltiplas câmeras que Edward Muybridge, em 1878, consegue pela primeira vez uma sequência fotográfica de um cavalo durante o galope, dando um dos passos mais importantes para a invenção da sétima arte. Efetivamente, esta arte nasceu há pouco mais de 100 anos, confundindo suas intenções entre ciência e entretenimento, embora com claros propósitos comerciais. Posteriormente, será considerada entre a condição ambígua de obra de arte e documento histórico visual, entre um conflito de ideias de representação da realidade e outras ideias mais amplas e mais criativas de produção de mundo. Mas o que nos interessa aqui é que quando nasce o cinema, nasce também um tipo específico de espectador, e nasce uma forma particular de ver esse tipo de imagens que repousa na tensão entre crença e dúvida sobre quem filma, o que e como filma, para quem, por quê, com que recursos, entre outras questões que são ressignificadas com as modificações do próprio aparelho de captação e projeção de imagens, alterando os processos de leitura e uma certa produção de formas de ver, pensar e viver. Se progressivamente a educação está se envolvendo cada vez mais com as imagens cinematográficas
Se elas inevitavelmente trazem consigo um problema estético, ético e político no mundo contemporâneo, é porque o audiovisual hoje habita todas as telas, modelando nossa subjetividade e a construção de valores, atravessando todas as modalidades formais e não formais de educação. Da publicidade ao diagnóstico médico, das câmeras de segurança aos tutoriais do YouTube, há uma crença não falada nas imagens e uma tendência a identificá-las com o mundo e a agir de acordo com elas. Vale a pena esclarecer que aqui gostaria de falar de imagens do cinema no sentido mais amplo da palavra, considerando como a base de tudo o que é audiovisual, segundo Dubois. Isso não significa uma idealização do cinema em detrimento de outras formas de audiovisual, nenhuma negação de sua dimensão colonizadora que fez prevalecer hegemonias narrativas e culturas desde o início até os dias de hoje. A origem do cinema e as formas de chegar às Américas, assim como seus efeitos pedagógicos, são inseparáveis do pensamento eurocêntrico e de seus artifícios de dominação que até hoje lutam para encontrar formas de continuar o projeto colonial. Pouco depois do que se considera convencionalmente o nascimento do cinema, com a primeira projeção de filmes numa tela grande, no Gran Café, aquele 28 de dezembro de 1895, encontramos provas de sua presença na escola. Jean Renoir, que também nasceu na França, praticamente no mesmo ano que o cinematógrafo, lembra-se de ver filmes quando tinha 7 ou 8 anos de idade, aos domingos, na escola católica onde estava internado. E não apenas o cinematógrafo entrou em algumas escolas quase imediatamente, mas ele também foi criado por estudantes que acabavam de terminar o ensino médio na Escola Lamartinière, em Paris, Louis Auguste Lumière. A captura de imagens em movimento serviu de diferentes maneiras à ciência, que aprendeu sobre a ordem dos movimentos dos corpos, documentou inúmeras atividades políticas e científicas. Mas o cinema também acabou sendo a principal forma de entretenimento durante a década dos anos 20. A alta frequência das audiências suscitou discussões entre os intelectuais da época sobre os usos e o papel das imagens em movimento na sociedade do pós-Segunda Guerra Mundial. O cinema era visto como um importante veículo de persuasão. Havia um interesse em se apropriar do audiovisual como ferramenta de modulação de comportamento e de disciplina. Através de imagens, questões como higiene, promoção de valores nacionais e outras questões morais poderiam ser disseminadas com maior agilidade e eficiência, especialmente considerando os altos índices de analfabetismo da população da época. Este movimento surgiu em diferentes países e foi liderado por Itália. Segundo Herrera León, a criação do Instituto Internacional de Cinematografia Educacional, em 1927, respondeu a uma preocupação internacional compartilhada por 32 países e 12 associações internacionais que em 1926 apareceram no Congresso Internacional de Cinema em Paris, convocado pela Comissão Internacional de Cooperação Intelectual. As recomendações finais do Congresso que nos interessam foram melhorar a produção cinematográfica do ponto de vista intelectual, artístico e moral, fazer filmes para o ensino e a educação social, relacionar o cinema com outras manifestações artísticas e, finalmente, estabelecer uma sede internacional de cinema. O Instituto Internacional de Cinema Educativo foi o primeiro projeto de cinema educacional internacional a chegar a vários países. E assim, desde a chegada do cinematógrafo nas Américas, que tentou se antecipar aos interesses comerciais de Thomas Alva Edison, a relação entre cinema e educação tem estado presente, trazendo consigo o interesse de sua comercialização. Infelizmente, uma certa narrativa do conteúdo escolar seria determinada pelos interesses da indústria e seus aliados, que defenderiam a necessidade de industriar o professor, segundo Sousa e Silva. Para industriar, seria necessário educar aos professores, no sentido de ensinar e induzir sobre os melhores tipos de dispositivos.
Segundo as autoras, na América Latina, se identifica o uso do cinematógrafo no Brasil em 1899, na Escola Normal do Estado do Maranhão. Diversas indústrias se dedicaron a este novo recurso que visaba atender a promisória demanda, promovendo novas produções e adaptações dos aparelhos. Em 1910, Edgar Roquete Pinto organizou a Filmoteca do Museu Nacional com material que passa a fazer parte do corpo de coleções didáticas que deveriam compor os museus escolares. Os filmes produzidos pela Filmoteca do Museu Nacional passaram a ser denominados como lições de coisas e suas coleções de filmes destinados Perdão. Este movimento encontrou força também nos pioneiros da Escola Nova. Em relação ao cinema, o movimento destaca a figura de Cecília Meirelles e suas crônicas sobre cinema e educação. Outra figura central dos pioneiros foi o próprio Jonathan Serrano, que junto com Joaquim Canuto Mendes de Almeida, em alguma medida, condicionam a presença do filme em sala de aula como uma grande aliada do método científico. Serrano e Venancio escreveram o primeiro livro no Brasil sobre cinema e educação, que está no Museu de Arte Moderna, e referem-se ao fato de que Roquete Pinto, em 1916, percebeu a importância e a inacessibilidade do cinematógrafo na época e, ciente dessa relevância de ter um aparelho mais escolar, ele próprio construiu um modelo cinematográfico mais em conta, denominado Lanterna Escolar. Mas, sem dúvida, a maior política pública brasileira ainda estava por surgir. Poucos anos faltavam para ser criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, em 1936, que foi dirigido por Roquete Pinto. O objetivo do INCE era produzir tanto conteúdos técnicos e científicos, como históricos, artísticos e culturais para a formação dos cidadãos dentro e fora da escola. O INCE foi o primeiro organismo estatal brasileiro dedicado integralmente ao cinema. A instituição sobreviveu até 1966 e durante essas 3 décadas, Humberto Mauro, como diretor técnico do INCE, produziu a maioria de suas realizações. Das mais de 400 produções, hoje podem ser assistidas 218, graças ao trabalho de recuperação dos filmes do INCE pela parceria do CTAB com Centro Técnico Audiovisual, com a Cinemateca Brasileira. Mas voltando ao percurso histórico, é preciso lembrar que parte dessas intenções moralizadoras e normalizadoras também estiveram presentes nas ações do cinema das missões pedagógicas, em algumas das iniciativas da Escola Nova, somando uma forte nuance da religião católica nas tentativas de proteger a infância e a juventude de qualquer ideologia, com o Plan DENI, que vem de Plan de Niños, de crianças em espanhol. Esse projeto tomou muita força em vários países sul-americanos, conforme nos conta José Luis Sáenz em seu livro Cinema Sem Segredos. No Brasil, ele tomou o nome de Cineduc, que progressivamente foi afastando a marca do doutrinamento nas suas práticas de formação e produção, e hoje celebra mais de 50 anos de trabalho e compromisso, como muitas teses e dissertações corroboram. Aproximando-nos ao nosso tempo, em termos de políticas públicas, merece destaque o projeto de lei do ex-senador Cristóvão Buarque, que resultou na Lei 13.006 de 2014. A aprovação dessa lei trouxe para a realidade escolar a obrigatoriedade de exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica por no mínimo 2 horas mensais. A exibição deveria envolver todos os alunos da escola e todas as áreas do ensino e deverá formar parte do currículo complementar integrado à proposta pedagógica da escola. A lei acrescenta o parágrafo 8º, artigo 26º, da Lei 9.394, do 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a seguinte redação: a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrando a proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Trata-se de um avanço relevante por um processo complexo e urgente que implica uma educação audiovisual.
Em relação à lei, ganha uma dimensão especial a força que a Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, que teve seu primeiro fórum lá em 2009, reunindo docentes, discentes de todos os níveis de ensino, preservadores, realizadores, pesquisadores e público interessado, debatendo sempre as questões principais para registrar coletivamente os anseios da sociedade e comunicá-la aos setores políticos correspondentes. Basicamente o MEC e o MINC, quando existia. Foi a Carta da Educação de 2015 que surgiu, de onde surgiu o texto de proposta de regulamento da Lei 13.006, elaborada por uma equipe de ambos ministérios e 6 representantes da sociedade civil, e que foi entregue ao Conselho Nacional de Educação em maio de 2016, poucos dias antes do golpe impeachment. O conselheiro César Caligari, ao recebê-lo, disse que o documento mais bem parecia um plano nacional de cinema e educação, mas que a prioridade toda nesse momento seria dada à BNCC. Documento que ignorou radicalmente esta lei, deixando apenas frestas para o audiovisual e sempre vinculado a outras áreas de saberes e práticas, como idiomas, ciências sociais ou tecnologias. Infelizmente, a emergente catástrofe ecológica global exposta radicalmente no tempo pandêmico colocou também em relevo a potência e a urgência da inclusão pedagógica do audiovisual. Oscilando entre desespero e fruição, os processos pedagógicos em todos os níveis de ensino se reinventaram atravessados por processos de audiovisualização e plataformização das atividades da vida mesma. De fato, hoje, quase todas as pessoas podem filmar, editar, compartilhar imagens em movimento. Pesquisas recentes da Fundação Getúlio Vargas revelam que há, no Brasil, 424 milhões de dispositivos digitais, se consideramos como dispositivos digitais computador, notebook, tablet e smartphone. Outro estudo ainda mostra que o Brasil ocupa o 5º lugar na relação de celulares por habitante. Nesses pequenos dispositivos radica a mágica possibilidade de ver, produzir e compartilhar imagens que capturamos diariamente, tornando-nos ao mesmo tempo alvos de controle e vigilância na dadosfera, como nos disse Gisele Beigelman. Podemos imaginar que aquela concepção de manipulação comercial, ideológica e normativa que animou os primeiros entusiastas ainda está em vigor e aperfeiçoa cada vez mais as condições para confundir nosso pensamento, modelando hábitos de consumo e orientando grande parte das nossas decisões com base nas formas inescrupulosas em que o capitalismo de vigilância penetra nossas vidas diariamente através dos diferentes tipos de tela. Por isso é essencial participar das ações do Observatório Educação Vigiada, que tenta pôr limites ou conter a voragem multiplicada na pandemia da GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Vivemos tempos de uma educação vigiada, mas também submetida, junto com toda a sociedade, ao consumo de bens e serviços, gerando novas formas de escravidão e obediência inconsciente. Talvez eu pudesse aqui dar destaque aos eventos que incluem pesquisas como que se fortalecem com as produções artístico-culturais, como a própria ANPED, ENDIPE, Compós, Socine, entre outros. Ou então criar uma tabela com os programas de pós-graduação que trabalham na direção prevista por esta comissão, que incluem tanto programas de educação quanto de cinema e comunicação. Ou listar os principais festivais e mostras de cinema do país que criam seminários paralelos para apresentar debates acadêmicos e projetos de pesquisa, incluindo cinema, audiovisual, pedagogia, educação, escola, etc. Ficaríamos surpresos com os números que resultam a fazer umas simples buscas usando as palavras cinema, educação, cinema, audiovisual, educação, no portal de periódicos CAPES ou no portal de teses e dissertações. Mas não é da quantidade e diversidade de espaços que estão acolhendo e promovendo o crescimento deste campo de saberes e práticas que esta reflexão pretende explicitar. Praticamente, isso tudo está na rede.
A relevância de valorizar a produção artística e cultural para fortalecer a pesquisa na educação deriva da urgência de refletir sobre a necessidade de migrar de uma episteme moderna para uma episteme cibernética. Para o filósofo da tecnologia Yu Hui, é preciso passarmos da episteme mecanicista da modernidade, que surge com Descartes, à episteme cibernética contemporânea, da causalidade linear à causalidade circular da estrutura recursiva. As máquinas são consideradas como organismos, equiparando-se ao funcionamento de organismos vivos. Cibernética é o modo como opera a máquina de um computador, de um smartphone ou de um satélite espacial. Precisamos reconhecer a importância crescente da cibernética no século XX e XXI. A diferença do mecanismo, cuja base é a causalidade linear, um A ao qual se segue um C e ao qual se segue um A, ao qual se segue um B e depois um C, a cibernética opera em uma causalidade circular. Ou seja, temos um A que produz um B, que produz um C e que volta para um A', B', C' e volta para um A, dupla prima, etc, etc. E isso significa que é reflexiva no sentido de ser capaz de determinar a si própria na forma de uma estrutura recursiva. Recursividade quer dizer justamente esse movimento reflexivo e não linear que se movimenta progressivamente, seja predefinido ou autoimposto, mas sempre atravessado pela contingência, que em muitos casos adquire o caráter de necessária, com vistas a uma permanente atualização. A contingência é o que está no limite do movimento recursivo, algo que está no limite entre o que pode ser ou não ser, obstáculo ou acidente, possível ou provável. Assim, a contingência se equipara com o necessário. E é nessas contingências que Hui identifica a potência da arte. O autor afirma: todas as culturas devem refletir sobre a questão da cosmotécnica para uma nova cosmopolítica, uma vez que, para superarmos a modernidade, sem recair em guerras ou no fascismo, parece-me necessário nos apropriar da tecnologia moderna através da estrutura renovada de uma cosmotécnica que consista em diferentes epistemologias e epistemes. Isto é, tecnologias desenvolvidas em contextos locais, particulares, regidas por valores, epistemologias e formas de existência próprias. Elas podem, segundo o pesquisador, produzir saídas para a atual crise ecológica, política e social do mundo. Isso significa derrubar um mito recorrente na educação que atribui a dimensão ética da tecnologia estreitamente à sua aplicação. Para Hui, podemos identificar um triângulo cosmotécnico entre natureza, cultura e técnica, de modo a resistir e fragmentar ou bifurcar o futuro. A globalização foi um processo de colonização e sincronização tecnológica que convergia diferentes temporalidades históricas em um único eixo definido pela sequência pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade e apocalipse, que seria esta distopia que estamos vivendo e que pode ser considerada como um telos do tecnocapitalismo. A este ritmo vamos chegar a uma singularidade tecnológica, a uma sincronização final que se baseia nos aceleracionismos, né? Para Hui, este modo monotecnológico é herdeiro da ilustração que conformou uma cultura monotécnica que vemos na estandardização dos modos de produção e em nossa relação com a tecnologia e o conhecimento. Por isso, na maior parte do mundo, usamos os mesmos dispositivos tecnológicos e inclusive as mesmas redes sociais. Vejamos uma centralização, embora pensemos que a internet seria algo aberto, descentralizado e distribuído, o que vemos agora é uma concentração de usos
de servicios y tecnologías. Y esos problemas aparecen por esa cultura monotécnica que dá prioridade a formas específicas de conhecimento ligadas ao desejo de medir, calcular e dominar, e estão acabando com os recursos naturais e levando a uma degradação da vida na Terra. Tecnodiversidade significa desaprender a tecnologia como um universal antropológico e redescobrir uma multiplicidade de cosmotécnicas nas que a tecnologia esteja conectada com o cosmos e a moral, junto com as suas respectivas histórias e com as possibilidades que oferecem para fazer frente à tecnologia moderna e seu pensamento científico meramente calculador, que não pensa, apenas mede a realidade a partir dessa perspectiva. A aposta de Huy é estar aberto ao desconhecido, com Lyotard, ao mágico, com Simondon, ao incalculável, com Heidegger, ao estético, com Stigler. Isto é, incorporar o mais incontingente, o mais contingente ao sistema, por exemplo, através das sensibilidades artísticas. Elas abrem outro tipo de pensamento e de relações com a realidade. Assim, a escola e a universidade são cenários fundamentais nesse desafio. A escola, porque, segundo Hannah Arendt, constitui uma possibilidade de desvio às determinações do nascimento. A universidade, porque, segundo Segato, é o corredor que é preciso atravessar para acessar as posições em que se decide o destino dos recursos da nação. A universidade constitui uma espécie de vivero da elite que administra o setor público e o setor privado. Toda e qualquer ameaça em prol de democratizar a universidade com políticas inclusivas ameaça o próprio coração da colonialidade como padrão que garante a reprodução da ordem eurocêntrica e seu olhar racista sobre corpos e saberes. Ao mesmo tempo, ambos espaços constituem o lugar da contingência necessária das artes, atravessando o sistema recursivo de produção de conhecimento. Para tal, são precisas políticas de preservação, difusão, distribuição, digitalização e inclusão do audiovisual para fortalecer diálogos entre diversos cinemas e educações e, em consequência, multiplicar e valorizar pesquisas de produtos artísticos e culturais em educação. Muito obrigada. Adriana, muito obrigado. Muito boa exposição, provocativa. Vou fazer um comentário rápido aqui. Eu acredito que possa já ter pergunta lá no chat e a gente, né, poderia ter um tempinho ainda para a gente conversar. A sua fala, né, evocou muitas coisas, mas me ocorreu algo interessante sobre esse poder da imagem, né, e das múltiplas imagens que estão no cinema de maneira muito condensada e forte na fotografia, mas também estão nas imagens de uma escultura, estão nas imagens de uma representação gráfica. Recentemente eu vi um trabalho fantástico de uma fotógrafa bioquímica, né, que fotografa com um microscópio eletrônico e extrai arte, né, daquilo que está né, como centro do seu interesse científico. Então, essas fronteiras, né, cada vez mais diluídas e que difusas, não para confundir o campo científico, mas para complexificá-lo. Né? Então, acho que é muito importante que você traz essa ideia de uma circularidade e um entrelaçamento de linguagens, e esse é o objetivo dessa comissão, mapear e estimular esse entrelaçamento de linguagens sem hierarquizações, ou seja, que ciência e arte façam parte de uma mesma consciência criativa, né? Sem hierarquizações. Nosso grupo de pesquisa, desde os anos 2003, tem feito pesquisa com o recurso do audiovisual do cinema. Então, toda pesquisa é também um filme, mas o filme não é uma exposição da pesquisa. O filme é o próprio ato de produzir a pesquisa. Então, quem trabalha com edição, quem está numa mesa de edição, vê os conceitos emergindo, né, daquela empiria intencionada, produzida e que nos surpreende também. Então, é essa a perspectiva desse entrelaçamento. E você falava
eu lembrei de uma experiência que foi uma ida minha à Guiné-Bissau, numa missão de pesquisa, quando o Brasil tinha uma relação forte com a África, e fomos através da Unilábia, né, essa incrível universidade que foi criada no contexto da expansão do ensino superior no Brasil, com outras lógicas, outras epistemes, e vão voltar, né? Acho que a gente vai voltar agora, né, nessa reconstrução da democracia do Brasil, a ter esse diálogo. E eu conheci um cineasta chamado Flora Gomes, né, e ele foi um dos primeiros jovens que foi para Cuba, né, enviado por Amílcar Cabral, no contexto da Revolução de Guiné-Bissau e Cabo Verde, para aprender cinema como uma forma de dialogar com o povo. Ou seja, havia mais de 90% de analfabetos em Guiné-Bissau, e Amílcar Cabral percebeu que era o cinema que seria a verdadeira forma e conteúdo da alfabetização, né? Então, nós estamos falando de pesquisa, mas estamos falando também de processos de educação emancipatórios, né, que não estão dissociados. Então, acho muito importante isso que você trouxe. Eu queria, porque a gente acha que tem um tempo limitado, né, foi avisado, ver se a gente tem questão, se o nosso grupo de apoio pode trazer para cá questões que possam ter surgido no chat lá do YouTube. Temos? Vou ver. Eu acho que não temos. Então, se me permite, eu queria fazer um comentário rápido para a gente aproveitar aqui a oportunidade desse debate, voltar a afirmar que o que se está querendo não é que os programas de pós-graduação obrigatoriamente produzam, né, seus produtos intelectuais na forma de arte e cultura, mas que a gente valorize aquilo que já existe e que venha a ser produzido. Então, nesse sentido, o conceito de produto artístico-cultural são aqueles produtos e processos criativos, poéticos, interpretativos, que resultam da pesquisa acadêmica, produzida no âmbito dos programas de pós-graduação no país, ou seja, que sejam expressos por meio de linguagens visuais, cênicas, musicais, literárias, artísticas, no sentido amplo. Então, nesse sentido, a avaliação desses produtos não recai sobre a obra em si, mas no contexto de sua apresentação pública, do seu impacto para o desenvolvimento da área e conhecimento científico. Então, esse é o objetivo de um quadro artístico-cultural, ou seja, contemplar as especificidades das áreas signatárias, e, no caso, pensando também as nossas especificidades na educação, estabelecendo uma estrutura básica a partir da qual se possam criar indicadores. E o indicador obrigatório é o indicador da aderência à pesquisa desenvolvida no programa. Depois, há critérios classificatórios relacionados ao produto, ao seu impacto, ou seja, a amplitude que esse produto chegou na sociedade, e também critérios de indução, né? Ou seja, a relevância do produto para a área em regiões estratégicas, a relevância local, regional, e tudo aquilo que a gente já se acostumou a ver, por exemplo, nas fichas de avaliação. Então, eu queria dar esse esclarecimento, em especial por conta dessa ideia que pode surgir de que todos os programas vão ter que se especializar em produção artístico-cultural. Não é essa a ideia, mas que os produtos artístico-culturais que venham a ser qualificados numa ficha de avaliação sejam produtos que expressem, de fato, a produção científica do próprio programa de pós-graduação, quer seja na forma de cinema, de arte, de literatura. Estou acabando de ler agora um quadrinho, um HQ, né, que expressa o trabalho de um fotógrafo americano, e eu já tinha lido sobre esse fotógrafo em textos acadêmicos. E agora eu estou vendo a história desse fotógrafo através de quadrinhos. Então, são outras maneiras de se atingir, né, o conhecimento, né, dos objetos científicos, artísticos e culturais também. Tá? Então, acho que tem uma pergunta aqui, ou um comentário, posso ler, que fala: as potentes, Adriano e Paulo, como vocês pensam a produção intelectual, artístico-cultural, no bojo das produções mais rotineiras da academia, marcadas pelas métricas do produtivismo? A Adriana, quer comentar?
A gente se pega de surpresa com essas perguntas, né? Sim, não sei se vai cair, que são 19 horas, mas eu vou iniciar brevemente para deixar também você comentar, que deve ter bastante experiência nessa questão. Eu acredito, Leo, que este movimento, esta criação desta comissão, justamente visa tensionar esta situação de os critérios de produtivismo, né? Poder avaliar um produto artístico cultural com um valor superior ao que tem hoje essa produção técnica é uma promessa que esta comissão faz no ato de se reunir, de pensar, de trabalhar e de levantar antecedentes que em outras áreas de conhecimento já estão valendo. Então, acredito que se agora este tipo de produções ainda não tem uma valorização como corresponde, não passará muito tempo para que haja alguma reverberação do trabalho desta comissão, né? Na qual o Paulo está aqui como seu representante neste momento. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu acho que a Adriana, né, já aponta o caminho. Eu queria insistir nisso. Assim, a ideia é que não haja concorrência, né, de um produto artístico ser maior do que um produto clássico na forma de um livro ou de um artigo de periódico, mas que se crie equivalências. É nesse sentido que é importante frisar que a ideia que já é praticada em outras áreas, essas áreas que eu citei, como belas artes, ciência da informação, antropologia, não se está avaliando a qualidade do produto em si, né? Mas seu engajamento, a sua organicidade em relação ao programa e também o seu impacto na sociedade, porque seria muito difícil avaliar a qualidade de uma obra artístico-cultural vinculada à pesquisa, quase como uma curadoria de arte. Não é essa a ideia, mas é a ideia de reconhecer a organicidade dessa produção artístico-cultural no contexto, né, de uma trajetória de produção de conhecimento de um programa de pós-graduação. De alguma maneira, que já existe, né, e pontuado como produto técnico, que é valorizado, o produto técnico é um produto intelectual na ficha de avaliação, mas ele é subvalorizado, né? Então, a grande questão é você diminuir a assimetria entre um produto intelectual mais valorizado, como um artigo em revista internacional, e um produto intelectual também, artístico-cultural, que hoje é considerado como produto técnico. Então, o que eu diria, eu não gosto muito da expressão produtivismo sem qualificá-la, né? Porque dá a impressão que o ato de produzir, ou seja, de devolver à sociedade o nosso esforço de busca de conhecimento, ele é um exagero. Não é exagero. O que pode ser exagerado é a busca da quantidade. E isso as avaliações têm corrigido. A gente está em busca mais de produtos qualificados do que quantidade. A última avaliação já expressou isso, né? E nesse sentido, é uma luta, como diria Bourdieu, dentro de um campo. É uma luta em torno de regras já estabelecidas, é uma luta que vai precisar de todos juntos, né, para que a gente possa dar relevo a esse debate. Ou seja, ele precisa crescer e aparecer. Ele precisa que outras vozes digam: eu também faço isso, eu também quero reconhecer a minha produção artístico-cultural como um produto intelectual qualificado. Então, é uma luta bourdieusiana, né, dentro do campo científico de afirmação dessa área que, voltamos a dizer, acho que a Adriana foi muito feliz quando faz essa historicização em relação entre a modernidade e o momento que a gente vive hoje, né, atravessado pelas tecnologias, mas também atravessado por uma minimização do potencial criativo, né? A gente tem discutido no nosso grupo de pesquisa muitas contribuições do professor José de Souza Martins para o cotidiano, e essa semana a gente teve um texto dele muito interessante, que ele cita o nosso querido Carlos Rodrigues Brandão,
como um pioneiro na área da educação também, de articular a dimensão poética com a dimensão da produção do conhecimento científico. E ele dá aquele belo exemplo do livro de Carlos Rodrigues Brandão, sobre o caderno de campo, onde ele traduz, e essa é a dimensão importante, que junto com a ideia de circularidade entra também a ideia de entrelaçamento, a ideia também de tradução. Ele traduz o capítulo 1 do Capital de Marx, que é um capítulo árido, mas ele reconhece poesia no capítulo 1 de Marx e transforma o capítulo 1 de Marx, do Capital, na trama da rede, uma bela poesia inspirada na produção de Marx, essa tão importante produção de Marx, que é o Capital. Então, o José de Souza Martins chama a atenção para essa dimensão poética, criativa, que muitas vezes um tipo de pesquisa mais racionalizante, que busca afastar a subjetividade e o sensível, deixa de incorporar. Outro exemplo, né, que ele vai dar, tanto conhecimento sobre o Brasil em Grandes Sertões Veredas de Graciliano Ramos, quanto numa estatística do IBGE. Em especial, se você considerar, sem querer hierarquizar e comparar qual é a melhor, você considerar que toda a estatística despreza o indivíduo, despreza a diversidade para construir agregados explicativos. Já Grande Sertão Vereda dá visibilidade à variedade, à individualidade e uma cultura plural. Então, assim, qual é a melhor forma de conhecer o sertão? Através de uma estatística ou através da literatura, né, que dialoga com os saberes e os sujeitos? Então, assim, não há forma melhor, há forma adequada de tradução do conhecimento, a forma que atinge públicos adequados é a forma que o pesquisador e a pesquisadora escolhe para traduzir o seu diálogo com o real. Então, acho que a gente, com essa mesa aqui, mais a mesa que já foi feita no Nordeste e no Norte, a gente está também articulando outras mesas em outras regiões do país. Esperamos também que, na Amped Nacional, a gente possa ter um espaço para a gente retomar esse debate, e queria chamar a atenção que, em breve, a gente vai fazer circular, através da diretoria da Amped, um formulário de sondagem dos produtores e produtoras artísticos culturais. Né? Tem mais uma pergunta, acho que a gente poderia encerrar com essa, porque é do horário. Como pensar metodologias de avaliação para obras artísticas dentro dos parâmetros objetivistas das instituições acadêmicas? Há outras experiências assim em outros países? Bom, o que se constituiu até agora, através do GT de Produtos Artísticos Culturais, é uma ficha de avaliação com esse critério obrigatório, ou seja, o produto artístico cultural tem que estar vinculado ao programa, ele tem que estar publicado, né, para que ele possa ser visto, avaliado, e ele tem que ter a sua qualificação é dada também pelo seu impacto, até onde ele chegou e que públicos ele atingiu. Esses são os critérios básicos que estão na ficha de avaliação dessas outras áreas, e que eu acredito que a gente possa perseguir também. Na ficha, por exemplo, da Mostra Curta Amped, nós aproveitamos boa parte do trabalho que o campo da antropologia fez, inclusive valorizando dimensões dos produtos audiovisuais do tipo, teve a procura de criar acessibilidade para pessoas com deficiência, isso pode ser algo a ser valorizado. Né? Tem tradução de Libras, por exemplo, isso é algo que a gente pode valorizar numa avaliação, mas eu acho que o papel da comissão dessa comissão não é antecipar critérios, mas é animar o debate em torno de perguntas criativas como essa. Em relação a outros países, vocês sabem que o Brasil não é o único, mas é um país que tem um sistema de avaliação como a CAPES, que é quase que o único. Né? Eu desconheço outros países que façam esse critério de avaliação tão rigoroso, hierarquizante como o nosso. Então, é algo, fica aí a pergunta, vou anotar, eu vou buscar. Eu, particularmente, queria dizer que eu desconheço a incorporação desses produtos em outros países, até porque eu conheço poucos países que fazem uma avaliação em larga escala, como é feita aqui no Brasil pela CAPES. Eu sei que Portugal agora está um pouco espelhando o modelo da CAPES, e talvez possa também até inventar
coisas novas aí que não reproduzam alguns vícios, né, de formação desse sistema de avaliação tão grande e tão hierarquizado por vezes. Né? Então, eu não sei, eu acho que a gente está aqui nos finalmente. Queria agradecer de novo a Adriana, perguntar se você quer as palavras finais. Não, eu somente quero agradecer, foi uma surpresa, uma alegria o convite e acho que assim, sempre nos coloca uma responsabilidade e uma pulga atrás da orelha, né? Eu sentei para pensar e fiquei pensando várias coisas que a partir dessas ideias a gente precisa problematizar, ampliar y compartilhar, ¿no? En otras instancias de debate para enriquecerlas colectivamente, ¿no? Son ideas que comienzan a surgir, más que precisa o encontro con otros y otras colegas para realmente poder partir para algo que no sea recognitivo y que permítase abrir para algo nuevo, para algo desconocido, para algo que integre, né? Y que contribua efectivamente a uma produção de conhecimento sensível e coletiva. Muito bom, Muito obrigada. Adriana, obrigado, e que sigamos perseguindo essa articulação entre arte e ciência, razão, sensibilidade, e que a gente possa fazer poesia também com nossos produtos intelectuais. Isso. Um grande abraço a todos, agradecer demais a Amped por esse espaço, a Amped Sudeste, a diretoria, Gisele, agradeço você pela tradução e as colegas que participaram também desse trabalho tão importante. Falamos tanto de tradutibilidade aqui, então é fundamental fazer esse alargamento, né, dos públicos. Então, a quem participou também lá pelo YouTube, fica aí o nosso agradecimento e sigamos juntos. Forte abraço. Forte abraço.